Oklahoma City Thunder 126-102 para cima do Warriors. A verdade é que foi um amasso. Eu achava que se o Curry fizesse uma baita partida, o Warriors teria chance. Mas não foi o que aconteceu. O Curry não jogou bem e, consequentemente, um atropelo. Chegou na metade do terceiro quarto, já estava com uma margem de pontos praticamente inalcançável e o jogo definido. Enfim, vou comentar sobre essa partida aqui nesse vídeo. Já vale destacar que com essa vitória o Oklahoma chegou a 11-1, 11 vitórias e uma derrota, essa única derrota para o Portland Trail Blazers. E uma bola no finzinho do jogo, cara. Então, em todos os jogos, o Oklahoma fez partidas competitivas. E a única derrota ainda foi nesse clutch time, nesse momento decisivo. E o Warriors, 6 vitórias e 6 derrotas. É literalmente um time mediano, né? Enfim. Olhando aqui primeiro para o lado de OKC, principal pontuador, Shea, como quase sempre, conseguiu fazer 28 pontos, a média dele é sempre essa, em torno de 30, né? Um cara que é realmente incrível a regularidade do Shea. Além disso, ele ainda deu 11 assistências, cara. Então, duplo-duplo para o Shea, fez uma grande atuação. Depois dele, o Chet, duplo-duplo também, só que entre pontos e rebotes. 23 pontos, 11 rebotes, conseguiu se impor bastante também nesse quesito. AJ Mitchell, o AJ Mitchell para mim é a grande surpresa dessa temporada do Oklahoma, sendo inclusive titular nessa rotação. Na última temporada não tinha tanta minutagem. E nessa daqui, aproveitando essa boa fase do Oklahoma, ele já é protagonista. Tá com uma média de pontos ali em torno de 15, pelo menos, todo jogo, cara. Tá jogando muito bem, aproveitando que o Oklahoma tá jogando tudo isso e ainda tá sem o J-Dub, tá sem o Jalen Williams. E quando ele voltar, a tendência é que melhore ainda mais, cara. Incrível esse time do Oklahoma. Porque se a gente parar para olhar em nomes, eu só consigo olhar e falar, o Shea é um cara diferenciado. O resto são bons jogadores e jogadores com potencial alto. Não tem 30 é exagero, lógico, mas 3 4 caras que você fala, nossa, esse cara é muito acima da média. Não tem, cara. Só que é um time que é muito bem treinado, um time que se defende bem, um time que ataca bem. E se a gente perceber, tem um padrão entre praticamente todos os jogadores, que é que eles estão no auge da carreira deles. Enquanto do lado do Warriors, o Jimmy Butler tá indo para a reta final de carreira, Brandon Green para a reta final de carreira, Curry para a reta final de carreira, são caras que não estão mais no auge físico deles, nem no auge técnico. Então, vão ter oscilações e, que nem eu falei, não estão no auge. Do lado do Oklahoma, quase que o elenco inteiro está no auge, até por isso quase que o elenco inteiro é muito jovem. A dose de experiência aí é o Caruso e um pouquinho do Hartenstein. E é isso. E o Caruso talvez seja o único que talvez tenha tido um auge anterior, né? Já na época do Lakers, enfim. Mas nesse time do Oklahoma ele é fundamental. De resto, é todo mundo no auge da carreira, cara. E isso eu acho que é o ponto crucial para esse time do Oklahoma conseguir jogar tão bem e então ter resultados tão bons, né? Então, o AJ Mitchell 17 pontos, Hartenstein teve 8 pontos e 7 rebotes, só que jogou só 19 minutos. Nem precisou do Hartenstein, cara. Que o Oklahoma foi campeão muito pelo Hartenstein, né? Porque antes do Hartenstein chegar, faltava esse pivô, né? E foi assim que o Oklahoma, na temporada anterior do título, não tinha conseguido chegar tão longe nos playoffs. Se eu não me engano, tinha caído nas quartas de final ainda, logo no início dos playoffs. E com a chegada do Hartenstein, ganhou um pivô de imposição e o time mudou de patamar com a chegada dele, né? O Keith Wallace também jogou pouco, né? Mas fez 3 pontinhos. Ele não fez uma grande atuação. Só que é um elenco tão bom, cara, que você troca peças e o nível continua alto. Então, mesmo com o jogo abaixo do Keith Wallace, só que ele jogou só 20 minutos, né? Ele nem arremessou direito. Enfim. Vieram do banco a Isaiah Joe com 18 pontos. Um cara que tem uma bola tripla muito boa. Por mais que o aproveitamento tenha sido 3 de 9, não é incrível. Mas é um cara que é muito bom nesse quesito. Jalen Williams com 12 pontos e 6 rebotes, além de 5 assistências, dele fazendo muito da função do Hartenstein, né? Caruso com 8 pontos, Dieng com 5, e aí os caras já nessa reta final, quando o jogo já estava definido, Banrizer com 4, Yogi Blood, como é que é o nome desse cara? Youngblood, 5 minutos e zerado. Enfim, o Oklahoma pode ter o luxo de nos minutos finais nem precisar dos seus titulares. Como eu falei, na metade do terceiro ou quarto, o jogo já estava definido, né? Desde o primeiro minuto, o Oklahoma foi dominante, foi superior e ficou na frente do placar.
A margem já na metade do terceiro quarto estava em 30 pontos, inalcançável, tendo o momento atual das duas equipes. Aí do lado do Warriors, principal pontuador dos titulares e do jogo no geral, foi o Kuminga, com 13 pontos. O principal pontuador do time foi o Kuminga, cara, com 13 pontos. E ele jogou 23 minutos. Que eu falei, não teve nem competitividade esse jogo. Jimmy Butler com 12 pontos, Curry com 11 pontos, o Post com 6 pontos e o Draymond Green com 3 pontos. O maior reboteiro dos titulares ficou empatado entre o Post e o Jimmy Butler, os dois com 3 rebotes. E o maior assistente dos titulares empatado também o Kuminga e o Draymond Green, cada um com 4 assistências. Vieram do banco o Pat Spencer com 12 pontinhos. Na reta final ele conseguiu ser esse protagonista, né, sendo esse armador no lugar do Curry. Mas de Curry para Pat Spencer tem uma diferença grande, né? Podzinski 10 pontinhos, veio bem do banco. Moses Moody 10 pontinhos, veio bem do banco também. Richard veio bem do banco também, com 9 pontos, todos através de bola tripla. Ele tem uma boa bola tripla, cara. Surgiu nessa temporada, né? Já teve um jogo, acho que de 26 pontos dele, inclusive. Nossa, veio bem do banco. Esses 4 reservas vieram bem. Tanto o Pat Spencer, o Podzinski, o Moses Moody e o Richard. Veio o Trace Jackson Davis com 6 pontos e 6 rebotes. Foi o maior reboteiro do Warriors, jogando 20 minutos, cara. 6 rebotes. O Gui Santos jogou e fez 4 pontinhos. Buddy Hield jogou e fez 4 pontinhos. E o Gary Payton jogou, fez 2 pontos, 6 rebotes, né? Empatado com o Trace Jackson Davis, o maior reboteiro desse time do Warriors. Então aqui a gente percebe tanto de reserva que entrou, porque já, que nem eu falei, metade do terceiro quarto já tinham largado. O titular que jogou mais tempo foi o Kuminga, com 23 minutos. Então, jogou praticamente nem metade do jogo, cara. A verdade é que o Oklahoma passou o carro para cima desse time do Warriors. E eu diria que esse time do Warriors tem um bom banco, tá? Nomes muito bons nesse banco do Warriors. Mas, como eu falei, coletivamente não é nem em nomes, não é nem em qualidade individual. Mas coletivamente é um momento muito bom do Oklahoma, confiança lá em cima, todo mundo jogando bem, todo mundo no auge da carreira, cara. Que nem eu falei, o único que talvez tenha um asterisco seja o Caruso, porque ele já tinha ganhado a NBA anteriormente com o Lakers. E era importante no Chicago também, antes de ir pro Oklahoma. Na troca pelo Josh Giddey, que os dois saíram ganhando, né? O Oklahoma ganhou um defensor espetacular, que é o Caruso, e o Chicago ganhou seu principal jogador hoje, que é o Josh Giddey, né? Como todo mundo foi embora, o Zach LaVine foi embora, e aí sobrou só o Josh Giddey e o Vucevic, né? E o Chicago faz uma boa temporada, por sinal. Mas não no ponto do Oklahoma, que hoje sim é a melhor equipe da NBA é o Oklahoma. Que nem eu falei, talvez nem em nomes, mas em coletividade, em desempenho da equipe, é realmente incrível o que o Oklahoma vem fazendo. É de fato hoje a melhor equipe da NBA. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!